Sozinho, pois estamos por aqui, velando o teu sono e te dando novos rumos a seguir. Então vamos arco-íris tambeia, muita gente feliz sorrindo a nos contemplar. Não penses nunca que estás sozinho, pois estamos por aqui, velando o teu sono e te dando novos rumos a seguir. Então vamos caminhando com fé, para a frente, a luz encontrar nosso Senhor. Pois além do arco-íris também há muita gente feliz sorrindo a nos contemplar. Vamos cantar uma musiquinha só para vocês, tá bom? Que faz parte da primeira cativada. Ai, hoje é agora todo mundo é para cantar. Uma palavra perdida já quase te vira e vem relembrar. Correndo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem pra levar ao cativo. Disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você, pelo que cativou. No deserto dá um sol, entre homens também. Vou tentar cativar, ficar perto de alguém que cativou. Disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você, pelo que
homens também. Vou tentar cativar, ficar perto de alguém que cativou. Disse alguém, las custódias criou, responsável É você pelo que ativou. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental. Saúde do modo geral. Tá? Ninguém quer ficar doente. Ninguém quer ficar doente. Então, nós vamos falar sobre saúde. Saúde, né? O que nos leva para ser pessoas doentes? Segundo Emmanuel, nós estamos num planeta de provas e expiações. E nesse planeta, nós estamos aqui para poder, não é pagar nossos débitos, tá? Mas contribuir para que nós possamos progredir espiritualmente. Porque Deus, nosso Pai, nos deu a imortalidade. Nós não morremos. Que presente maior que nos deu. Não morremos. E ainda mais, nos criou a varejo. Não põe o Vitor Hugo vai fazer 100 pessoas, a Beth vai fazer 200, Paulo vai fazer 1000. Não. Cada um de nós é um espírito. Olha que coisa. Gêmeos univitelinos são espíritos diferentes. Apesar de ter o mesmo rosto, constituição física igual, me vai lembrar um amigo meu que tinha 2 gêmeas. E ele ficou sozinho em casa para dar mamadeira nas crianças. Ele colocou em cima da cama. Nesse instante, ele tinha dado para uma a mamadeira. Aí tocou a campainha. Aí ele, o que ia fazer? Aí correu, como era rápido, correu, abriu a porta. Quando voltou, ele não sabia para quem tinha dado a mamadeira. Quando dava para a primeira, a outra fazia a outra. Ah, então não é essa. A outra também não fazia. Então não sabia qual das duas. Olha como é tão idêntico. Mas apesar das constituições físicas são tão parecidas, os espíritos são diferentes. Olha que coisa. São completamente diferentes. E nos criou para sermos felizes. Ninguém aqui foi criado para sofrer, se deprimir e ficar todo doente. Nós fomos criados numa dinâmica. É como se você andasse de bicicleta. Se você não tiver movimento, você cai. Nós fomos criados exatamente assim. Nós somos dinâmicos. Nós temos 100 milhões, sabe, bilhões de células no nosso organismo que trabalham permanentemente. Nós temos 7 centros de força que são verdadeiras usinas que transmitem as energias por todo o nosso corpo. Nós temos espírito e temos corpo? Não. Nós temos corpo. Espírito não somos. Nós não temos espírito. Nós somos espírito. Então quando pensar, não pense assim, eu tenho espírito. Não, eu sou espírito. Diferente. Eu tenho corpo, que vai acabar. Mas eu sou espírito. Então tem que pensar como a essência divina. Então nos criou para sermos felizes. Muito bem. Todos nós temos direito à felicidade. Olha que coisa boa. Mas quando uma pessoa diz assim, não, mas meu marido não me faz feliz, está certo essa pronúncia? Está errada. Não tem marido que fazer feliz a mulher, não. Cada um de nós tem direito a ser feliz. Ninguém precisa ser bengala de ninguém, não.
Uma coisa é você dar força, de auxílio e de ajuda. E outra é você ser responsável por todas as atividades, até atividades físicas. Porque a pessoa, nós fomos planejados para ser dinâmicos. Então a pessoa, como meu amigo diz, né, aquele oncologista, ele fala, Vitor Hugo, quando uma pessoa entra no meu consultório, e todos eles são entrevistados, e a pessoa se veste como doente, com roupas de doente, com barba de doente, com olho de doente, com cabelo de doente, com todo aspecto de doente, e ele entra chorando e diz para ele assim, doutor, eu estou com câncer e vou morrer. Agora olha outra figura, que ele entra, coroa bem, tratado, limpinho, perfumado, certo? Feito a barba bonitinho, com roupa boa, você entendeu? Ali, e ele entra e diz, doutor, bom dia. Eu sei, estou procurando o senhor, porque eu tenho realmente um problema, mas não vai me vencer, doutor. Porque eu tenho muito compromisso lá na frente. Tenho meus netos, tenho meus filhos, tenho que viajar, doutor, tenho que fazer muita coisa. Eu quero que o senhor, como profissional, me ajude. Esse, ele falou para mim, esse vai se curar. Porque tem na mente, como Jesus diz, vocês sois deuses. Que a cura está em nós. Por que então não vamos entrar deprimidos? A depressão é um desequilíbrio nos nossos sistemas. Se um desequilíbrio, ele gera o quê? Toxinas. Essas toxinas desequilibram completamente nosso sistema. Olha só o que Joana de Ângeles, ela diz para nós. Então, estava falando, nós fomos criados para sermos felizes. Outra coisa, lucigênicos, para ir para a luz. A nossa essência faz parte da luz, a procura da luz. E ainda mais, nos deu uma particularidade, uma característica muito grande, que chama-se ser gregário. Ser gregário é que precisamos de alguém para poder subir. Por isso é que a família, olha só, a família é o reduto, eu sei, que como diz a André Luiz, que a família é o reduto de espíritos devedores, que hoje, através da conciliação do amor, aprendemos juntos para poder subir. Realmente, é a família o problema que nós temos. Como diz meu amigo, a melhor coisa que tem numa família é quê? A fotografia, todo mundo rindo. Mas é lá que se constitui a ponte para o nosso progresso. Através de quê? Através da tua humildade. Não precisa ficar orgulhoso com a sogra, ao contrário, trata como a mãe. É você que é mais jovem, é você que é o espírita, para poder ser mais maleável em tudo. Por que a última palavra tem que ser a sua? Porque não dialoga, tenta compreender as pessoas. Nem todo mundo tem o nível intelectual que você tem. Nem todos eles têm o entendimento que você tem. Nem todos eles compreendem as situações. Muitas vezes, quando você dirige uma pessoa e te responde mal, talvez ele está passando momentos interiormente. Não quero ver ninguém hoje. Por isso que acontece conosco. Deixa eu ficar sozinho, por favor. E quando você fala, ele respirou contigo, talvez te respondeu naquele momento. Tenta compreender as situações. Então a família, por isso que é gregário, é a particularidade de relacionamento. Olha, que seria da vida sem os amigos? Seria a vida sem a família, seus filhos. Agora então, seus netos.
Imagina, o neto é o melhor presente que tem um avô. Recebe, não sofre, né? Não tem responsabilidade nenhuma, entendeu? É aquela criança que se apega muito mais ao avô que o pai, a mãe, você entendeu? Procura, é um sorriso maravilhoso, aquela criança que dá tudo para você. Olha, é um presente de Deus. O neto, o filho também. Porque você é aquele filho que te dá problema em casa, mas no mundo espiritual você ficou de joelhos para que essa criança possa chegar na tua casa, reencarnar junto contigo. Então nada é por acaso, gente. Nada é por acaso. Tudo no mundo espiritual já foi ventilado. Muitos de nós sabemos as nossas programações. Não existe destino, existem escolhas. Então olha só o que diz. Eu adoro ler todas as obras da Joana de Ângeles. Porque a doutrina espírita é uma filosofia com base científica, com consequências ético-morais. A doutrina espírita não é uma teologia. Não é aqui você aceitar as coisas sem discutir. A filosofia significa amor ao saber. Você tem que discutir. Isso que é a doutrina espírita. E baseada na ciência, hoje não existe mais dogmas, existe uma ciência, tudo comprovado. Então, o que ele fala em relação ao que Jesus diz, vocês sois deuses? Olha Joana de Ângeles que fala. O ser humano é um conjunto harmônico de energias, constituído de espírito, matéria, mente, perispírito, emoção, corpo físico, que interagem em fluxo contínuo uns sobre os outros. Qualquer ocorrência num deles reflete no seu correspondente, gerando, quando for uma ação perturbadora, distúrbios que se transformam em doenças e que, para serem retificadas, exigem renovação e reequilíbrio do fulcro onde se originaram. Desse modo, são muitos os efeitos perniciosos no corpo causados pelos pensamentos em desalinho, pelas emoções desgovernadas, pela mente pessimista e inquieta na paralagem celular. Olha só, através do pensamento, nós estamos destruindo nossa aparelhagem, toda a aparelhagem celular. E ainda diz, determinadas emoções fortes, como medo, cólera, agressividade, ciúme, orgulho, vaidade, provocam, isso é cientificamente, você pode ir na internet, pegar qualquer livro científico, está dizendo exatamente isso. Provocam uma alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea, graças às glândulas suprarrenais. Por sua vez, essa ação emocional, reagindo no físico, nele produz aumento de taxa de açúcar, mas forte contração muscular, faz a volumosa irrigação do sangue e sua capacidade de coagulação mais rápida. Olha só, uma emoção, ciúme, raiva, o que está provocando a adrenalina na corrente sanguínea? E ainda mais isso, a repetição do fenômeno provoca várias doenças, como a diabetes, artrite, hipertensão, etc. Assim, cada enfermidade física, olha só, aqui que está o problema maior. Cada enfermidade física traz um componente psíquico. Vou repetir. Cada enfermidade física traz um componente psíquico, emocional ou espiritual correspondente. Em razão da desarmonia entre espírito e matéria, entre mente e perispírito, entre emoção e o corpo,
desajustam-se os núcleos de energia, facultando os processos orgânicos degenerativos provocados por vírus e bactérias que neles se instalam. Olha, gente, quando eu sempre falo que a humildade, quando Jesus falou, bem-aventurados os pobres de espírito, que deles será o reino dos céus. Ele falou que a simplicidade e humildade é importante nesse reino. Todos aqueles, até os ignorantes, mas que têm a capacidade de humildade, de simplicidade, serão aqueles que estarão no reino dos céus. Ao contrário dos intelectuais que negam Deus. Então Jesus, quando trouxe a boa nova, ele trouxe para nós conhecimento que o Pai é misericordioso e bondoso. É a única paternidade legítima, é Deus nosso Pai. E ainda mais, nos diz que todos nós somos filhos adotivos. E por isso é que nós devemos amar-nos uns aos outros. Para Deus não existe rico nem pobre, nem preto nem branco, nem rico nem pobre, nem doente nem sadio. Todos nós fomos criados para sermos felizes, para sermos lucigênicos, para sermos gregários. Então o que nós estamos fazendo? Quando Jesus nos trouxe toda essa informação, imagina, foi um choque muito grande, porque aquela época era olho por olho, dente por dente. E diz assim, perdoar quantas vezes for necessário. Quando alguém te bater uma fase, ofereça a outra. Quando alguém te pedir uma camisa, também dá a túnica. Quando alguém te pedir uma jornada de 1000 passos, passa com ele 2000 passos. Não seja orgulhoso, seja simples. Porque o orgulho invade o coração, a vaidade. Hoje, o homem está nas suas mãos, ser feliz ou não. Era 29 de setembro de 1915. Em Leopoldo, em Minas Gerais, estava uma moça deitada em cima de uma cama, prestes a desencarnar. Era Maria João de Deus. E tinha uma criança de 5 anos à beira da cama, entrelaçada nos braços de Maria João de Deus. Era Chico Xavier. E a mãe disse para ele, Chico, mamãe vai viajar. Mamãe vai viajar. Mamãe vai para outro hospital. Chico, eles vão te dizer que eu morri. Você vai me ver num caixão. Mas mamãe não morreu. No dia seguinte, realmente, desencarna Maria João de Deus. E como antigamente, todo o velório era feito numa sala das casas do interior. E assim também estava lá. João de Deus, marido, os filhos, todos eles choravam. E o Chico estava brincando na rua. E perguntaram para ele, Chico, a tua mãe morreu? Você não vai chorar?
E o Chico diz: mamãe não morreu. Mamãe viajou. Tinha tanta certeza disso, o Chico, que 9 meses depois, você sabe que o marido de Maria João de Deus acaba casando com outra senhora de um temperamento bem severo e que castiga permanentemente, castigava o nosso querido Chico. Naquele dia chovia muito, trovões, raios de todo lado. E ele então estava sozinho na casa em Leopoldo. Ele chorando, fecha as janelas, ele se esconde debaixo de uma mesa. Quando chora, ele chama: mãe, agora que eu preciso tanto de você. E uma mão vem e diz: Chico, vem. Era Maria João de Deus. Assim como apareceu Maria João de Deus para Chico, muitas e muitas oportunidades apareceu para ele. Então, gente, a gente não morre. Mas é preciso despertar para o nosso papel aqui na Terra. Nós viemos para quê? Como um barco no mar, sem direção, ou então num bosque que nos agradamos de tudo. Nós temos uma finalidade. Cada um de nós faz parte de um projeto universal. Se você olhar e verificar a sua vida, você vai verificar que tem muito sentido. Muitas vezes você até... Por que nós estamos reunidos hoje aqui? Você não pode imaginar as forças de convites que foram feitos já pelas entidades espirituais para que você possa estar junto aqui. Para você poder escutar alguma palavra que te faz falta. Para você poder vibrar todos os corações aqui presentes numa vibração só. Você nem imagina a quantidade de espíritos que estão aqui, desencarnados, e que estão trazendo os benefícios para todos nós. Até instrumentos de cirurgias estão sendo realizadas nesse instante. Mas isso é com pensamento positivo, com o coração aberto. Saber que existe um propósito nosso. Por que não somos pais? Por que não somos mães? É fundamental esse conceito. Nós somos pais para dar amor, para abraçar os nossos filhos, a nossa esposa, os nossos amigos, nossos companheiros. Nós procuramos muitas vezes tesouro lá fora, quando o verdadeiro tesouro está lá em casa, é a nossa família. Procuramos borboleta no jardim dos outros, quando podemos construir o jardim em nosso coração, colocar aqueles botões de rosa, e a teremos um jardim, e as borboletas virão naturalmente. Então é preciso pensar os nossos propósitos, a nossa saúde. Nós estamos falando de saúde. André Luiz, e uma vez eu já falei isso aqui numa palestra, eu vou repetir, porque é importante. André Luiz, ele fala
que nós, como diz Joana de Ângeles, nós somos constituídos de 7 centros de força. Verdadeiras usinas responsáveis pelo nosso organismo. E ele diz que toda vez que a gente escuta uma música boa, Mozart, Beethoven, que são músicas, nós sabemos que são cópias, essas sonatas, essas músicas de Mozart, de Beethoven, né, todas elas são cópias de umas músicas celestiais, evidentemente tudo com parâmetros limitados, mas quando ele escutamos e a fervilha em nossos corações, André Luiz ele fala que todos os centros de força se verticalizam, desde o coronário, todos eles se verticalizam. É uma emoção, uma prece sincera, elas se verticalizam. E quando se verticalizam, geram uma energia tão boa, que fortalece nosso sistema imunológico. As endorfinas, que geram o nosso organismo pela felicidade. Então ria bastante, seja feliz, seja alegre. Para com essa burrice que tem em casa de querer ser o maior autoridade. A maior autoridade está no sorriso, no coração, nos braços abertos. Tem uma passagem aqui que eu achei bastante interessante. E ele fala de uma pessoa que sempre vive reclamando sobre o trabalho. Pensa, quem foi que inventou esse negócio de trabalho? Né? Sair 4 horas da manhã, não é, minha querida? Em casa para poder trabalhar. É um problema sério, né? Mas aí, como vários trabalhadores, olha, eu fico impressionado. Quando eu entro no ônibus, já tem pessoas sentadas. Então, se eu acordei 5 horas da manhã, tem pessoas que acordaram 4. Ou talvez o motorista que foi o primeiro, acordou 3 horas da manhã. Você já observou isso, a responsabilidade? Por isso que quando entra, sempre olha, bom dia. Aliás, esse dia, eu vi um motorista que até fiquei surpreso. Quando eu entrei no ônibus 46, ele falou assim, boa noite, meu cavalheiro. O senhor está entrando na minha condução. Tomara que o senhor se sinta muito bem com esse ar-condicionado e seja bem recebido. Eu me senti aquele príncipe, né, rapaz? Aí caramba, me deixou sem palavras, né? E quando uma senhora entrava, dizia, madame, seja bem-vinda na minha condução. Eu sou motorista que levarei para a senhora pelos caminhos da felicidade. Olha só, caramba, eu fiquei assim, fiquei olhando, rapaz, que coisa boa. E ainda, melhor ainda, a resposta. Toda pessoa que saía dizia assim, seu motorista, boa noite para o senhor e um bom serviço para o senhor também. Olha que coisa boa. Então, como é bom a gente encontrar felicidade. Mas isso daí não precisa pagar, não. Isso é uma coisa nossa. Nós já nascemos para sermos felizes. Por que burrado? Não foi isso que Deus te deu, não. Os talentos que Deus te deu para você ser feliz. Para ir para a luz. Não é para a sombra, não. Ir para a luz. E ser gregário. Poder aproveitar com os amigos, né? Brincar com os amigos. Então eu estava falando de uma pessoa que vivia reclamando.
porque trabalhava muito, e que depois de se encarnar, queria ter uma vida de anjo. É. Na cabeça dele, né, era usufruindo as belezas do paraíso. É. Numa inércia total. Ele desencarnou. O camarada desencarnou. E quando despertou, se viu num lugar lindo, rodeado de todo o conforto concebível que você fosse imaginar. Um ser vestido inteiramente de branco veio até ele e disse para ele: o senhor seja bem-vindo. O senhor aqui pode ter qualquer coisa que desejar. É só pensar. Qualquer iguaria, qualquer prazer, qualquer tipo de entretenimento. Aí o homem ficou feliz, né? Ele disse: ah, meu Deus, eu sabia que tinha um lugar desse aqui. E ele disse assim: como eu pensei, é gozar sem trabalhar, ficar por muito tempo, só felicidade. E foi assim. Passaram semanas, vários dias, semanas, 2 meses, se deliciou com todos os manjares e deleites com que sonhara na terra. Um dia, porém, amanheceu muito chateado. Entediou-se de tudo isso, estava aborrecido. Já usava, comi tudo, já me diverti tudo. Chamando o atendente de trajes brancos, explicou: estou cansado disso tudo. Preciso de alguma coisa para fazer. Que tipo de trabalho você pode me oferecer? E o atendente de branco sacudiu a cabeça melancolicamente e respondeu: sinto muito, meu senhor. Essa é a única coisa que não lhe podemos oferecer. Não há trabalho aqui. Aí o homem retrucou imediatamente: não há trabalho? Essa não. Eu poderia estar melhor no inferno. E o atendente respondeu com brandura: e onde é que o senhor pensa que está? Então, olha só, se alguém pensa que a vida vai modificar depois de desencarnar, é enganado. Essa é uma escola para nós, de experiência. E no mundo espiritual vai continuar a escola. Você pensa que você era bom e depois vai ficar anjo? Não vai não. Vai continuar com os mesmos vícios. Só que André Luiz, através dos seus livros, ele fala os nossos sofrimentos, os sofrimentos dos espíritos, quando desencarnam e viram o que perderam de oportunidade de reconciliação e de progredir. Quanto tempo perdido, quanto desencarne, anos e anos. A sogra era o anjo dela que precisava para poder progredir. E ele rejeitou o tempo todo, menosprezando o tempo todo. O filho brigava com o filho. Você já pensou, você? Aliás, Emmanuel nos fala, já estamos quase muito. Falta 5 minutinhos. Emmanuel nos fala que nós, 1/3 da nossa vida, estamos no mundo espiritual. Sabia disso? Porque durante o sono, você é transportado para o mundo espiritual, dependendo dos seus pensamentos, do seu comportamento. Essas entidades, ou boas ou mais, nos levam
muitas vezes, para levarmos, para curarmos algumas cirurgias. Muitas vezes também para levar nas sombras, para nos mostrar como é negativo e podermos despertar aflitos, suados, para poder entender que os nossos pensamentos é que exatamente o nosso passaporte. Carteira de identidade você não vai poder levar. Certidão de casamento também não. O carro que você comprou também não vai levar nada. Sabe o que você vai levar? A luz no teu coração. E não adianta enganar ali não, porque aqui nós podemos enganar através do nosso sorriso, tá? Podemos enganar as pessoas, mas no mundo espiritual a linguagem de lá é o pensamento, gente. Ele sabe o que nós estamos pensando. Já pensou você se deparar no mundo espiritual e a pessoa já saber o que se está pensando? Então não adianta enganar. Então, gente, 1/3 da nossa vida estamos no mundo espiritual. 2/3 que nós vivemos a nossa vida normal. E quando desencarnamos, também nós podemos vir ao mundo material através da mediunidade. Então nós estamos nos mundos, tanto encarnado como desencarnado. Se lembra aquela história que eu contei? Segundo André Luiz, nós somos 30 bilhões de criaturas atuais, encarnadas e desencarnadas. E que nós somos 6 bilhões aqui na Terra. Sobrou 24 bilhões. Onde que esse pessoal está, gente? Junto a nós. Se dividir 24 por 6, nós temos, cada um de nós está pendurado com 4 espíritos, como cocos no nosso pescoço. Não estamos sendo influenciados por 4, no mínimo. Então olha lá que você vai pensar realmente esses pensamentos. Você pode atrair entidades para fazer maior mal na tua família, em você mesmo, te perseguindo e ainda te orientando para você poder ter raiva de fulano, para que você possa ter essa adrenalina no açúcar, adrenalina no sangue, produzir diabetes, está contente para que você fica doente. Então, André Luiz, quando ele fala que os nossos centros de força, quando se verticalizam, ele não está dando uma mensagem maravilhosa. Ser humilde, paciente, carinhoso, amoroso. Tudo isso faz com que o nosso centro de força, ou nosso organismo, possa gerar endorfinas de alegria, de fortalecimento no sistema imunológico. Então está nas nossas mãos fazer da nossa vida feliz ou infeliz. Isso só vai saber depois de você desencarnar. Aí você vai dizer, quanto tempo eu perdi. Podia ter abraçado minha sogra, fazer um cafezinho para ela, né? Fez aquele macarrão para ela que gosta, você entendeu? Tratando com carinho a minha sogra, deixar dormir na minha cama, tudo o que eu poderia ter feito e não fiz. Me reconciliar, né, com meu irmão. É uma coisa que fiquei impressionado outro dia, quando me encontraram na mesma rua, 2 irmãos que não se falam. A diferença de uma quadra e meia. Não se falam. Irmãos do mesmo pai e da mesma mãe.
E está gerando um problema sério. Porque ele tem uma família com filhos e filhas. E outra também com filhos e filhas. E como é que fica nas festas? Relacionamento. Não se dá um com o outro. Quando entra um outro, sai para o outro lado. Mas vai virar toda a vida assim? Nós somos, gente, responsáveis pelo que fazemos. Se a gente fizer semear, aí tem a lei da semeadura. Semear todo dia. Paciência, bondade. Você vai ter paciência e bondade. Mas se você semear raiva, ciúme, inveja, você vai ter o quê? Se você semeia hoje laranja, você vai obter laranja. Mas será que você, colocando laranja, você vai ter limão? E falando de limão, muitas vezes limão é amargo nas nossas vidas. Puxa, minha vida é amarga, o cara fala assim, né? Então, sempre conselho, faça uma limonada da sua vida, olha só, transforme essa maneira de ser. Esse aqui é o nosso trabalho. A doutrina espírita, ela nos fala exatamente isso. O fato de poder vir num centro espírita, de poder reter essas vibrações dessas casas, que tem uma proteção espiritual de uma falange enorme, porque nós damos muito trabalho, gente. Então essas casas não é por uma pessoa que faz esse trabalho dessa casa espírita, é um projeto do mundo espiritual, que incluindo as nossas companheiras, eles acabaram construindo esse centro, que tem cadeiras confortáveis, e tem um boliviano aqui falando para vocês. Então isso ainda nós nos beneficiamos disso tudo, gente. Que coisa boa! O centro vai ficar, mas nós vamos desencarnar todos. Nós vamos desencarnar todos nós, mas o centro vai ficar. Mas o que nós vamos levar são as mensagens de paz e esperança. Muito amor, muita humildade em seus corações. Que possam, meus irmãos, refletir profundamente sobre tudo essas mensagens que estão sendo intuídas. Para mim, eu sou um instrumento que eu estou trazendo essas mensagens. Não acreditem que isso é meu, mas todo ele vem por projeção espiritual. Que todas as vibrações possam chegar nos seus corações e poder materializar nele e levar essas mensagens para frente, tendo mais paciência, mais humildade em suas vidas. Muito obrigado. Bom, hoje, internacionalmente falado do Dia da Mulher, dia 8 de março. Então vamos nos lembrar de Nossa Senhora, mãe de todas as mães, um exemplo de mulher, mãe de Jesus, que ela nos cubra de bênçãos nessa hora. E eu vou ver se eu consigo cantar, porque toda vez que eu canto essa música eu me emociono muito. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores, junto a Deus Pai, livrai do mal e das dores, que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja como estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso.
dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores, junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores, que todo homem caminhe tocado pela fé, graça divina esteja como estiver. Abençoai-nos as casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça,